Olá, bom dia. Às 15 para 6 da manhã, vamos começar a gravar este vídeo, que é mais um ainda da série O Evangelho segundo a Maçonaria. Mas, para um cristão, é indispensável uma palavra cujo sentido o mundo praticamente desconhece: justiça. Então, eu apontei os erros da maçonaria porque eu amo a maçonaria. E me dói ver em que foi transformada a tradição da qual se originou aquela falsidade que está no século XVII como tendo sido começado. De qualquer maneira, já falei a respeito. Mas eu teria que ser justo e perfeito, como se diz na maçonaria. E São José é elogiado porque não apedrejou Maria, porque sendo homem justo e não querendo difamá-la, decidiu abandoná-la em segredo. Então, como discípulo de Jesus, como cristão, como verdadeiro maçom, eu tenho que ser justo. Logo, gravarei 2 ou 3 vídeos, cujo título será A Mentira, o Erro e a Omissão no Cristianismo. Esse é o primeiro. Aproveito aqui para fazer mais uma vez a vocês o pedido de que inscrevam no canal. Nós estamos crescendo, né? Já temos mais de 2.500 visualizações. E se esses visualizadores se inscreverem, vimos agora, nós temos 213 inscritos. Uma disparidade, 213 inscritos, 2.500 visualizações. Então, inscrevam-se, por favor. Estou esperando isso de vocês. Façam isso por mim, pelo meu sonho. Comprar essa casa. Então, vamos começar. O vídeo, a sequência, não sei quantos vídeos serão necessários. Mas, assim como eu apontei os erros da maçonaria, mostrando como ela se tornou uma falsidade, cheia de erros, de contradições, agora eu vou apontar os erros da minha própria religião, o cristianismo. E vou começar por aquilo que é mais comum, o culto às imagens. Já disse, o vídeo se chamará Mentiras, Erros e Omissões do Cristianismo. Mas, professor Marlanf, o senhor, como católico, deve cultuar as imagens. Não. Não se cultuam imagens. A imagem é apenas uma figura, como uma fotografia, para me fazer lembrar o ser que ela representa. É, portanto, um símbolo, como a bandeira nacional, como as armas nacionais da República. Então, o culto às imagens é proibido na Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura de nada do que exista nos céus, no alto, nem na terra, na superfície, nem na profundeza das águas. Não lhes prestarás culto. Então aqui eu tenho um belíssimo ícone, São Miguel Arcanjo, que provavelmente é uma maneira de representar Javé, como nas mitologias antigas ele era um cavaleiro que lutava para poder colocar ordem no caos existente. Olho para esse ícone, fico maravilhado pela beleza dele. Já viram a imagem de São Miguel Arcanjo mais bela? Na verdade é Javé, tornado uma figura e lutadora que vai lutar para estabelecer, vai lutar contra a serpente, Raab, ou
os dragões, Leviatã, Apsu e Tiamat. Então eu olho para este ícone e eu me lembro disto. E poucos católicos, e até eu ganhei 10 num trabalho feito na Universidade na Unigran Rio, porque eu contei como é que foi transformado, como é que Yahvé, por não ter rosto e não ter figura, os judeus antigos, começando a ser cristianizados, deram-lhe uma forma. E essa forma eles chamaram Micael. Micael, na tradição, é aquele que denunciou a revolução de Satanás. Belíssima. Belíssima? Sim. E quando eu olho e me lembro de tudo isso, que aqui está aquilo que os judeus neocristãos, ainda não havia a palavra cristão, mas já simpatizantes do cristianismo, se permitiram fazer para simbolizar, olha, a espada na mão, escudo, pode ser representado também por São Jorge, mas uma coisa é eu olhar para algo que me lembra de uma verdade, de uma realidade, e essa lembrança para mim ser muito cara. Outra coisa é eu prestar culto a essas imagens. Então eu fiquei escandalizado, essa é a palavra, quando em um domingo, assistindo a missa de Aparecida, no final da missa, o sacerdote, de uma forma imbecil, apontou para a pequenina imagem no nicho que está em dourado e disse: uma salva de palmas à imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Eu pensei, que estúpido! Como é que ele pode pedir? Ele devia pedir uma salva de palmas para Nossa Senhora da Aparecida. Porque este ícone apenas simboliza aquela que está nos céus, reinando com o seu divino Filho. Mas a Igreja Católica estimula a ignorância das pessoas. Nisso, então, há uma divisão no cristianismo, porque os evangélicos cumprem as prescrições do primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, que também não é assim, porque Moisés mandou fazer 12 touros para sustentarem a bacia de bronze, né? O mar de bronze, e mandou fazer 2 querubins que colocou em cima da Arca da Aliança. Então a gente vai ter que analisar direitinho o que é que significa não farás para ti imagem de escultura. Não as cultuarás, não lhes prestarás culto. Então Moisés disse: não farás para ti imagem de escultura de nenhuma coisa que existente no alto, nos céus, nem na superfície da terra, nem na profundeza das águas. Não as cultuarás. Então, o proibido não é fazer. Viu, meus irmãos protestantes? Vocês estão aí agora na maior ignorância. Então, o cristianismo é uma religião, na maioria, de ignorantes. E no meu caso, a Igreja Católica estimula essa ignorância, quando eu fiquei pasmo quando o sacerdote, na missa de Aparecida, que eu assisto todo dia, pediu uma salva de palmas para a imagem, essa é a palavra, de Nossa Senhora da Aparecida. A minha indignação foi ao auge. Não posso pedir uma devoção à imagem. Não posso pedir o culto à imagem. Isto seria estimular, vamos dizer assim, a desobrigação ao mandamento, que tem uma forte razão de ser. Seria ir contra a lei de Deus. Agora, não é fazer. Meus irmãos evangélicos, protestantes chamarei aqui, não é fazer. Moisés fez 4 touros, 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o sul, 3 para o oriente, 3 para o ocidente. Então, se ele fez 12 touros e botou sobre eles o mar de bronze, então a questão não é não fazer imagem de escultura. Não as cultuarás.
não lhes prestarás cultos. Então, o estúpido do sacerdote que pediu uma salva de palmas para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele está estimulando a ignorância dos pobres, daqueles que, coitadinhos, que têm uma fé pura, mas que não sabem distinguir o que é, né, olhar para uma figura, né, que é uma imagem, vendo nela a representação daquilo que ela é na sua realidade e ela em si. Nada é mais caro para um católico do que esse ícone, o crucifixo. Mas aqui eu não vou prestar culto a esse crucifixo. Na Umbanda, quando se quebra uma imagem, não se sabe o que fazer, porque não se pode jogar uma imagem no lixo. Eu tenho uma amiga que tem a imagem de São Sebastião, que está com o braço quebrado, e ela diz: o que é que eu faço com essa imagem? Joga no lixo, ora. Mas eu não posso jogar no lixo. Mas por que você não pode jogar no lixo? Ah, porque é a imagem de Oxóssi. Aí daí a imagem de Oxóssi é a imagem de Oxóssi, é uma imagem. Então, na Umbanda, mas a Umbanda não é cristianismo, então eles são idólatras, né? Na verdade, são idólatras. Mas nós, cristãos, não podemos cair na idolatria. Então, isso me é muito caro, claro que é muito caro. Existe um ramo da teologia chamado Staurologia, que vai estudar por que Jesus foi crucificado, porque ele havia de ser crucificado, porque ele disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse nas mãos dos pecadores, morresse e fosse ressuscitado ao terceiro dia. Para entender isto, teremos que estudar Staurologia. Ouçam bem o nome, porque é uma novidade para a maioria dos cristãos, que são, na maioria, ignorantes. Stauros quer dizer cruz. Tenho uma imensa alegria ao olhar para a imagem que representa o meu Salvador e o meu Redentor. Mas não lhe prestarei culto. O culto prestarei àquele que está no céu. Mas ela me lembra a Sexta-feira Santa. O dia, no 14 de Nisan, em que ele, depois da Páscoa, foi preso, levado, julgado por Caifás, depois levado a Pilatos, julgado por Pilatos, e depois foi condenado à morte, levou o madeiro da cruz apenas a trave horizontal. Os filmes colocam a cruz inteira, seria impossível. É mais uma criação artística, mas o artista tem razão. E finalmente foi crucificado, pregado na cruz. Tudo isto, esse ícone me lembra. E ao me lembrar isso, esse filme que passa na minha memória me faz ter uma forte emoção. Ele chegou aqui por mim, por me amar. Ele. Isso aqui é apenas um ícone que representa toda essa sequência de ideias que me fazem amá-lo, porque sei que ele me amou até a morte, que derramou seu sangue por mim e por você. Mas o culto à imagem é proibido. Os 2 querubins colocados por Moisés na tampa da Arca da Aliança não eram cultuados. E sim, o que estava na Arca da Aliança, a presença de Javé, e o que aparecia no propiciatório, a nuvem, que era assim que Javé se mostrava a Moisés. Então, vamos deixar bem claro que o católico esclarecido sabe a diferença entre fazer uma imagem, que não é proibido. Moisés fez muitas imagens. Salomão fez 2 imagens dos querubins, extremamente do tamanho da sala onde elas estavam, porque as da arca, os que estavam sobre a arca eram pequenos, e colocou uma de um lado, outra de outro, e a arca no meio. E na arca continuaram os 2 querubins. Vocês ficarão escandalizados quando eu lhe disser o que era a imagem dos querubins. Vou dizer, tá? Então, o mandamento, protestantes ignorantes. Já começa agora a falar grosso.
Não é proibido fazer imagens, porque o mesmo Deus que disse a Moisés: não farás para ti imagem de escultura, nem do que exista no céu, nem na terra, nem na profundeza, mandou ele fazer 2 querubins e colocar sobre a arca da aliança, na tampa da arca da aliança. Mandou fazer 12 touros e colocá-los fora do tabernáculo e ali colocar o mar de bronze para que os sacerdotes se banhassem depois de fazer os sacrifícios e estarem todos sujos de sangue. E desenhou leões, e desenhou flores, e desenhou touros nas cortinas que ornamentavam o templo. Então, cuidado com a ignorância de vocês. A proibição não é não farás imagem de escultura, é não lhes prestarás culto. Mas a Igreja Católica estimula, e alguns sacerdotes que denunciam isso foram amordaçados. Tem alguns vídeos aí, alguns sacerdotes que fizeram isso, né? Porque na verdade eles estimulam. Que coisa linda. Olha só. Isto representa a Senhora de todos os universos, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou tomar uma forma e aparecer em Fátima a 3 crianças. Isto me lembra esse fato. Ela coroada me lembra que ela hoje nos céus reina. Mas isto é apenas uma imagem, é um ícone. Uma coisa é algo que me lembre a minha mãe, uma fotografia. A minha irmã Mônica mandou há pouco 2 fotografias do tempo do Ronca, onde eu estou lá sentado na mesa com Misael, com ela, com Marlete e quem é o outro, com Mamedinho. Mamédio. Maravilha, né? Rever aquilo para mim foi uma grande alegria. Pois é a mesma alegria, gente, é a mesma coisa. Qual de vocês não terá alegria ao pegar uma fotografia de um ser querido lá do momento lá, o meu casamento dos meus pais e minha mãe? Eu tinha essa fotografia. Minha irmã Madiana, né, tinha a mais velha, tinha uma fotografia em que eu estava sentado na mesa do fotógrafo. De um lado estava ele, do outro lado estava minha mãe, e eu duro segurando o pintinho, eu com cerca de 1 ano e meio de idade. Quando eu olho aquilo, eu rio e volto ao passado e lembro aquilo. Então, é uma lembrança, é para estimular a lembrança, é para estimular a nossa, vamos dizer assim, piedade. Prestar culto é idolatria. Então, os protestantes não estão certos, porque não é proibido fazer a imagem, Moisés fez. E o primeiro a fazer a imagem foi Javé, porque está escrito: e Javé fez o homem à sua imagem, tirando do solo, fazendo de barro, do pó da terra. Então, o primeiro a fabricar uma imagem foi Javé. E no Gênesis 2, isso. E no Gênesis 1 diz: e Deus disse no 6º dia: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro errado é Deus. Porque em Gênesis 1 ele diz: façamos o homem à nossa imagem. E no Gênesis 2 diz que Javé tirou do barro, do solo, da Adam, a sua imagem, e soprou-lhe na narinas o hálito da vida, e ele se tornou Nefesh Hayah, uma alma viva. Então a proibição, ignorantes, não é fazer imagens, é prestar-lhes culto. Não lhes prestarás culto. Portanto, a minha indignação ao ver um sacerdote, na missa de Aparecida, pedir uma salva de palmas para a imagem, ele disse claramente, e vocês podem ver na missa de Aparecida, eles vão sempre dizer: agora a procissão de entrada vai vir e vamos recebê-la cantando, porque vai vir junto com elas a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É exacerbada a lavagem cerebral que se faz na mentalidade dos pobres e dos simples para que eles cultuem a imagem. Isto é um erro grave, crasso, da Igreja
católica, apostólica, romana, da qual eu faço parte. Mas agora, por justiça, estou denunciando. Mas estou também dizendo que o protestantismo é ignorante quando diz que não se pode fazer isso. Pode-se. Pode-se. Quando eu tenho aqui um ícone que me foi presenteado, eu sou professor de tarologia e tarosofia, eu tenho uma afeição muito grande por essa imagem. Ela é o eremita, ela é a representação do eremita, a carta 9 do tarô. Mas isso não se compara nem de longe aos sentimentos que me invadem quando eu olho para isso aqui. Me emocionei e chorei. E se eu for falar de novo, eu vou chorar de novo. Então chega, chega que eu sou um chorão. Então, a imagem nos traz uma lembrança. Essa é a função dela. Essa lembrança nos leva à pessoa, ao ser que ela representa, simboliza. E isto é bom porque me traz, né? O homem tem os sentidos que trazem tudo, o mundo todo para dentro do homem, e assim estimulando os meus sentidos, eu volto no tempo e vejo Jesus sendo crucificado no Gólgota, vertendo sangue e pedindo perdão por aqueles, a Deus por aqueles que o crucificaram. Então, isso me vem à mente. Então, a imagem tem o sentido, a intenção de fazer-nos lembrar a verdade que aconteceu, que ela representa. Somente isso, e nada mais do que isto. Prestar culto às imagens é idolatria. E no Norte e Nordeste, o culto às imagens é generalizado. Então, como o padre Fábio de Mello disse, agora lembrei o nome de um dos vídeos, nós estamos fazendo um grande erro. Estamos indo contra o mandamento, cultuando imagem. E aí ele foi chamado em Roma, recebeu um puxão de orelhas e foi proibido de tocar no assunto. Foi proibido de tocar no assunto. Quer dizer que Roma, então, aprova. Se Roma, que é a maior autoridade, aprova, e chama o padre Fábio de Mello para Roma para poder não falar disso, não falar mais nisso, não toque mais nesse assunto, o que é que eu posso fazer se eu sou um simples católico, morando nessa modesta casa que eu amo muito, e da qual sou dono já pela fé, porque a fé é a certeza daquelas coisas que não se veem, mas já se sabe que se possui. Eu tenho essa fé e confio em vocês. Vocês me darão essa casa. Então, vejam, o valor da imagem é muito grande. Mas uma coisa é eu ter um símbolo que me lembra aqui duas coisas. A batalha no céu, descrita no Apocalipse, em que Javé, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás, e o derrotaram, e o dragão foi parar no fundo do inferno. Então isso me lembra esse episódio, me lembra, tá? Então é apenas para despertar a lembrança, me lembra, porque eu já li e sei. Se eu não li, não adianta nada a imagem, porque a função da imagem é lembrar. A função da imagem, minha gente, é lembrar. E os 12 touros que Moisés colocou no terreno próximo, ao altar dos sacrifícios, lembravam cada um deles uma das 12 tribos de Israel. Portanto, cada uma representada por um touro. E o leão representava, e ainda representa, a tribo de Judá, a realeza. Assim como essa imagem me lembra a carta 9 do tarô, o eremita. Lembra. Então comecei por essa denúncia. Não sou iconoclasta e não dou razão aos protestantes ao dizerem que não farás para ti imagem de escultura. Não, não pare aí. O mandamento não para aí. Não as cultuarás, não lhes prestarás culto. Então aí está o primeiro erro, crasso, grave e tremendamente censurável. Porque Roma chamou o padre Fábio de Mello até lá, porque ele disse isto que eu estou dizendo aqui.
eu não tenho a obrigação de ficar calado, porque eu não sou um representante da igreja legalmente, então não tenho não prestei voto de pobreza, castidade e obediência, que ele prestou, quase que presto como monge beneditino, mas não cheguei lá. Então aí está o primeiro erro, para ser justo. Tá? E aí também está, então, no cristianismo em geral. No caso do catolicismo, porque eles se escandalizam ao verem isto, que para mim é um ícone que me lembra todo o drama da paixão de Jesus Cristo, e sobre isto se fez uma ciência em teologia chamada esaurologia. Lembra? Então, a função da imagem, mais uma vez, eu digo, é despertar a lembrança dos fatos, dos acontecimentos. Se ela faz isto, então ela tem uma finalidade. Se ela não faz, é idolatria. Esta é a verdade. Tá certo? Então, estão errados os protestantes ao se escandalizarem com a imagem, porque, eu disse, Deus foi o primeiro a fazer o homem à sua imagem. Leio em Gênesis, no sexto dia, Gênesis 1, e em Gênesis 2, Javé, quando constrói o homem à sua imagem, tirada do barro do solo. Ele então deu o exemplo de que fez uma imagem. Logo, fazer a imagem não é o problema, não é, meus ignorantes? Agora, dizer uma salva de palmas para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vamos receber com uma salva de palmas a imagem de Nossa Senhora Aparecida que está vindo no cortejo de entrada. Isto é ser ou um idiota, ou um idólatra, ou então não há um adjetivo. Portanto, agora, nessa série, que aqui começa, vamos apontar a mentira, o erro e a omissão que há no cristianismo em geral, católicos e protestantes, começando pelas imagens, que é o que há de mais, vamos dizer assim, candente, é o maior conflito. O segundo é o culto a Nossa Senhora. Aí já é outra coisa, não será enfocado aqui. Então, para ser justo e perfeito, já que eu critiquei a maçonaria, critiquei porque eu amo, que em 1717 ela foi degenerada, foi transformada num partido internacional para conquistar o mundo para os judeus. Foi essa a função dela em 1717. Então, por amá-la e não querer traí-la, como ela foi traída, eu fiz aquele vídeo. Agora, vou fazer um ou mais vídeos, começando por esse, mostrando que a instituição católica, a instituição cristã, não está imune a erros, pelo contrário, está cheia deles. E, por amor à justiça e à verdade, eu vou denunciar alguns desses erros. Aqui está o primeiro. O segundo. Abra sua Bíblia no capítulo 12, versículo 17. Gênesis 12, 17. Diz assim: quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codaolomô e os reis aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Save, que é o Vale dos Reis. O rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de El-Elion, levou pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El-Elion. E bendito seja o Deus Altíssimo, El-Elion, que entregou os inimigos a você. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão adorava El Shaddai. E Melquisedeque adorava El-Elion. Portanto, El. Quem era El? Porque Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu pão e vinho. Teremos que voltar no tempo e na história. Voltando no tempo e na história, então chegaremos aqui a um capítulo que o notável judeu Noah Samuel Kramer, escreveu sobre as tabuinhas descobertas na Suméria, e aqui está o primeiro relato de uma ceia com pão e vinho, a ressurreição de Inanna, ou de Estar.
é um relato, é um épico, mas é a primeira vez que aquilo ali aparece. Então, a Igreja Católica, você já ouviu falar da ressurreição de Inanna? Certamente não. Você já viu falar do épico em que, contado pelos sumérios, e aqui explicado por Samuel Noah Kramer, de que Ishtar, deusa pagã, portanto, uma deus errado, um demônio, como diz São Paulo, os deuses dos pagãos são demônios, desce aos infernos para desafiar sua irmã Ereshkigal, é morta por ela, e Anu, pai dos deuses, manda-lhe colocar na boca o pão da vida e água da vida. É aquela mesma coisa. Então ela recebe aquilo que Melquisedeque faz ali. É a primeira menção àquilo que Jesus Cristo fará na Santa Ceia. Mas, quando a igreja falará disso? Nunca. Por quê? Porque é uma história dos pagãos. Mas Agostinho diz que toda a verdade é católica. Então deviam dizer que aquele episódio em que Melquisedeque compartilha pão e vinho com Abraão no Vale do Save é precedido pelo mais antigo relato que se conhece, onde há uma cerimônia em que o pão e a água, depois vai se transformar em vinho, são introduzidos na boca de um ser humano e ele, morto, ressuscita. Então não é somente a reprodução, ou seja, o primeiro episódio em que se mostra aquela cerimônia em que Melquisedeque, rei de Salém, fez, partilhando o pão com Abraão e o vinho, mas também a ressurreição. Mas os padres, os pastores, ou não sabem ou não falam disso. Não é porque é uma religião pagã. Eles podiam dizer que aquele relato de Melquisedeque é tão antigo que está em uma determinada religião pagã, a dos sumérios, e contarem a história que está no épico, a descida de Ishtar ou Inanna, dependendo, né? Ishtar para os acádios e Inanna para os sumérios, né? Eu fui cometer a besteira de explicar isso dentro da igreja, levei um sabão do padre, porque eu não devia mencionar isso. Como eu não devia mencionar? Então eu devo deixar o povo na ignorância? Ele dizia, isso é coisa que só nós sabemos. Não é para o povo, é para nós. Que história é essa? Então a verdade católica é só para nós? Nós quem? A hierarquia? Os eruditos? O povo não deve saber, deve ficar na ignorância. Vamos voltar ao Egito? E os sacerdotes sabiam que Ra era a representação do Deus único, portanto eram monoteístas. Mas quando Akhenaton tornou isso uma realidade tangível, eles o mataram, porque o povo não devia saber, devia continuar adorando aquelas imagens ridículas com cara de crocodilo. Eu tenho uma delas que a Magda me trouxe do Egito, eu poderia mostrar agora no momento, mas não estava no script. Então, eles tinham uma religião e o povo tinha outra. Continuamos na mesma situação. A estupidez de a hierarquia, os eruditos, terem uma religião e darem ao povo simples outra religião. Que coisa bárbara, que perversidade. Como é que eu posso fazer isto? Não pude explicar outra coisa que era o caribu. O que é o querubim, o dito querubim que está sobre a Arca da Aliança. O que é na verdade. Né? Não pude explicar isso. Mas na ausência do padre, enquanto o povo estava ali sem o padre estar presente, eu expliquei. Né? Porque eu sou rebelde por natureza. Então está aí. Ninguém ouviu falar do épico, onde a descida de Ishtar aos infernos acontece, que precede, e sem ele nós não temos vamos dizer assim, comprovação histórica de que o que é descrito em Gênesis 1, 17 é algo muito antigo. A partilha do pão, beber o vinho,
que Jesus vai tomar como base da sua religião. Ele fundou a religião, a igreja, viu? Não adianta dizerem que não, ateus e idiotas. Ele sabia o que estava fazendo. Ele mencionou a minha igreja. Ele disse, né? Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, Jesus nunca pretendeu fundar a igreja. Pretendeu não, ele veio para fazer isto. Assim como havia a Carral, a Assembleia, que Moisés tinha formado, com muito trabalho, assim Jesus veio para reformar e fundou a igreja cristã. Então, tudo isso, o padre, o sacerdote, não queria que eu dissesse para o povo que já estava na igreja, esperando o horário da missa. Ele se atrasou um pouquinho, eu aproveitei para narrar essas coisas, e ele teve a estupidez, a perversidade de me dizer, não diga isso para eles, isto é para nós. Meu Deus, que coração é esse que quer manter aquilo que havia no Egito? Que os sacerdotes tinham uma religião verdadeira, sabiam que o sol, chamado Ra, era apenas a figura do Deus único, sol central do sistema espiritual, e nós vamos continuar no cristianismo mantendo a mesma noção dos egípcios, uma religião para os eruditos, os cultos, os que sabem, e uma religião para os ignorantes, e essa religião dos ignorantes será cheia de deturpações. Eles vão cultuar imagens, eles não sabem que a Santa Ceia foi precedida, há longo e longo tempo atrás, da ressurreição de Ishtar ou Inanna, escrita em tábuas sumerianas, desencavadas no deserto, na biblioteca de Nabopolassar, e que Noel Samuel Kramer narra, o mais antigo relato da história. Não é bonito, então, saber? Gente, é maravilhoso saber que o que Jesus Cristo fez no dia da sua morte, no dia em que ia ser entregue, ceando com os apóstolos, se relaciona com uma crença que tinha 7.000 anos antes dele. Isto para mim é maravilhoso. Compartilhar isso com vocês, para mim, é uma glória. Saber que a nossa religião tem raízes tão profundas, está tão arraigada numa verdade que está, como ele diz, no princípio não era assim, quando ele quer ensinar. Falando sobre o divórcio, quando dizem, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio. Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Pois bem, no princípio, Ishtar comunga o pão da vida e água da salvação e ressuscita. Isso é repetido. Ali está 7.000 a.C., viu, gente? Aqui nós temos 2.000 a.C. Melquisedeque, rei de Salém, repete, só que não com estar morta, com Abraão e os generais dele e a corte de Melquisedeque, que era rei de Salém. Olha, que coisa maravilhosa, coisa magnífica saber que isto, do Gênesis 14, 17, está aqui no episódio, no épico de a descida de Ishtar ou Inanna aos infernos, 7.000 anos atrás. Isso só nos traz alegrias e só nos traz a certeza de que nós estamos na verdade. E a verdade é esta: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e Ele sabe tudo, é onisciente, é onipotente, é onipresente. Portanto, ele conhecia o episódio da descida de Ishtar aos infernos, e quando ele escolheu tornar a ceia o centro do culto da nossa religião cristã, ele sabia do episódio de Ishtar, porque ele diz, no princípio não era assim, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois serão a sua carne. Aqui nós estamos no princípio.
Aqui nós estamos no princípio, 7.000 anos antes de Cristo. Então ele conhecia o que aconteceu no princípio. E o padre, o vigário da minha igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, me proíbe de dizer isto. Então, eles querem manter o povo na ignorância. Então, aí está. É o primeiro, vamos terminar os 40 minutos da série Mentiras, Erros e Omissões na Igreja Cristã, tanto católicos como protestantes. Comecei pelas imagens e pela Santa Ceia. Tomei isso como o início. Continuaremos. Para ser justo, já que eu apontei os erros de uma instituição que eu amo muito, e por esse amor eu não aceito que tenham degenerado, que tenham feito um golpe de Estado para que ela se tornasse o braço de Rothschild, através do Barão de Montagu e do Conde de Roort. Então, agora estou denunciando os erros de outra instituição que eu amo muito. Sentir com a eclésia. Eu sinto o que sente a igreja. Então, aqui está a primeira denúncia, o culto às imagens, uma mentira, um erro crasso, a omissão de se reportar à origem da ceia de Jesus Cristo, da Santa Ceia, que é o episódio da descida de Nana ou estar aos infernos. Compreenderam? Essa é a primeira denúncia. Vamos continuar. Darei a esse vídeo o nome de Mentiras, Erros e Omissões do Cristianismo. Esse será o 1. E não se esqueçam de dar o like, de se inscreverem. Já estamos em 210. Vamos chegar a 1.000, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.